Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui, nós vamos disparar logo mais para todos aí uma atividade interdisciplinar, tá? Essa atividade interdisciplinar, nós, professores da área de humanas, que envolve aí geografia, história, filosofia e sociologia, em comum acordo aí, pegamos esse tema. Qual é esse tema? Migrações, tá? No caso da geografia, nós vamos tratar aí de fluxos migratórios, tá? E por isso eu estou fazendo esse vídeo para facilitar a compreensão de vocês alunos, tá? Então os alunos da primeira série, da segunda série, da terceira série, né, do ensino médio, vai ter acesso a essa atividade e vai desenvolver. Então aqui da minha parte aqui, eu vou contribuir com vocês explicando, né, dando essa introdução para vocês fazerem as atividades aí e a gente chegar numa finalização super bacana aí, vocês vão perceber aí ao longo da atividade, tá? Então já entrando aí no tema de migrações internas, né, a gente vai falar aí sobre os fluxos migratórios aqui no Brasil. Então o que seriam essas migrações internas? Então, refere-se a todo o movimento migratório que ocorre dentro de um país, no caso aqui o Brasil, tá? Então, quando se fala de migração, a gente está falando de movimentos, de deslocamento, ponto A, ponto B, ou ponto B, ponto A. Então é movimento, tá? E quando se fala do Brasil, o Brasil é um país de intenso movimento migratório interno que vai desde a sua colonização, certo? Então, desde lá do Brasil colônia já existe essa questão de fluxos migratórios. Agora, quais são os principais fatores aí? Nós temos aí a grande extensão territorial, né? Temos aí as desigualdades regionais e temos os ciclos econômicos. Então, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é um país imenso, extenso, né? Quando a gente pensa na questão das desigualdades sociais, a gente tem regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Então, quando a gente pensa aí das regiões mais desenvolvidas, elas são as que mais atraem as pessoas a irem para esses lugares por N motivos. A gente vai ver durante esse vídeo aqui, tá? E aí nós temos aí a questão dos ciclos econômicos, né? Tem um período aí que a região sudeste foi aí praticamente uma região super atrativa. Hoje já nem tanto, a gente vai entender, vou explicar para vocês mais para frente, tá? Agora, quando se fala no contexto histórico, nós temos aí a migração que ocorreu durante a colonização do Brasil e após. Esse após aí a gente já coloca em século XX, tá? Bom, na questão da migração na colonização do Brasil, nós temos aí que destacar 3 pontos aí, né? O ciclo do ouro, aí a gente destaca o estado de Minas Gerais. Temos aí o ciclo da borracha, aí a gente vai destacar aí a região norte, Amazônia. E temos aí o ciclo do café na região sudeste, né? Que podemos destacar aí 2 estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Então, nesse período colonial, esses 3 ciclos aí movimentou esse deslocamento. Né? No caso do ouro para Minas Gerais, no caso da borracha para a região ali da Amazônia e o ciclo do café, esse sim o mais intenso, tá? Agora, já depois da colonização, a gente tem aí o século XX, né? Nesse período temos uma intensa movimentação pelo território brasileiro, principalmente pela diversificação econômica, com destaques para, primeiro, a industrialização, né? Que ocorreu aí principalmente na região sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, 1960 a 1980, tá? Aí a gente tem aí o setor da indústria e dos serviços como atrativos aí para essa grande movimentação aí de pessoas deslocando para essa região, tá? Lá em 1980 até 1990, aí a gente tem aí a região centro-oeste com destaque para a construção de Brasília. Nesse período aí, muitas pessoas se deslocaram aí, principalmente para a construção civil,
para ajudar e trabalhar na construção de Brasília, tá? Outra região também que chama a atenção aí é a região centro-oeste e norte, principalmente aí para o setor agrícola. Então essa região também passou a atrair, né, as pessoas, principalmente por conta do fator econômico aí a se deslocar, tá? Então assim, século XX, tá? A industrialização, região sudeste, centro-oeste com a construção de Brasília e a região centro-oeste e norte por conta do setor agrícola, tá? Vale destacar também os tipos de migrações que nós temos aí, nesse processo todo aí, tá? Nós temos aí o êxito rural, ou seja, a saída das pessoas do campo, porque lá no campo a gente tem uma diversidade de dificuldades que esse pessoal as pessoas acabam enfrentando aí, né? Não tendo assim uma oportunidade, e aí eles acabam migrando para a cidade. Aí sim a cidade oferece alguma coisa a mais, né, do que o próprio setor rural, né? Aí por isso que a gente fala aí êxodo rural, um movimento muito forte. Aí a gente não tem assim uma região a se destacar. Então, dependendo da localização, você tem lá a parte rural e a parte da cidade que vai se desenvolvendo melhor. Aí a gente tem aí um deslocamento de pessoas. Temos também aí, vale destacar também a questão da migração pendular, pêndulos, né? O que seria essa migração pendular? Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem pessoas que moram em Carapicuíba, mas em Carapicuíba você não tem um atrativo para trabalho. Aí ela acaba indo para uma outra cidade, seja lá Osasco, mas a maioria é centro de São Paulo. Então essas pessoas acabam se deslocando diariamente, né? Sai aqui de Carapicuíba e vai trabalhar em outro local e depois retorna. Aí a gente tem essa questão da migração pendular, pêndulos. Tem também a questão dos estudantes, né? Tem muitos estudantes que de repente moram aqui em Carapicuíba, tiveram que mudar para uma outra cidade ou até para um outro estado para estudar, mas depois eles voltam. E temos também a migração sazonal. O que seria essa migração sazonal? Seria aquela migração, você tem o seu local de origem, mas num determinado período você não encontra de repente um emprego aqui e vai para uma outra cidade ou um outro estado. Vou dar um exemplo aí dos trabalhadores aí de cana de açúcar, né? Então eles de repente eles moram em um determinado lugar, mas numa região, por exemplo, de São Paulo aqui você tem essa questão da cana de açúcar, eles vão ficar um período lá e depois eles acabam voltando aí, tá? Então a gente chama aí de migração sazonal ou o migrante sazonal, aquele que sai do seu local de origem, trabalha por um período e depois acaba voltando, tá? Beleza? Bom, gente, eu espero ter contribuído aí. Logo mais vocês vão ter as atividades aí. Esse vídeo aqui é só para explicar essa questão de migração, principalmente aqui no Brasil. Fechou? Um abraço a todos e bora que bora aí. E qualquer dúvida é só mandar para nós aí.